Olá a todos os amigos da TV Galáctica. Quem vos fala é o Demis Viana. Acredito que muitos aqui já me conhecem, a maioria pelo menos. O Wagner teve um pequeno transtorno, um pequeno problema. Ele estava no sítio e ficou sem energia e também sem internet. Consequentemente, também sem internet. Então, nós vamos fazer a live sozinhos não, na companhia de vocês, ok, meus amigos? Então, estamos aqui na TV Galáctica com Demis Viana, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Eu vou fazer uma abordagem a respeito não só dos intraterrenos, mas também de outros assuntos, outros temas que nós já abordamos no canal Demis Viana 1 e canal Demis Viana 2. Já vou avisando também que amanhã nós teremos perguntas e respostas no canal 2. Eu estou sem acesso, porque é o seguinte, esse canal não é meu, né? Você já dá para perceber, a TV Galáctica. Não é meu, eu estou sem acesso ao chat, então eu não estou vendo vocês, tá? Eu não estou vendo vocês. Deixa eu ver se eu consigo deixar o chat. Não tem como. Agora apareceu. Então, tá ok. Muito bem, tá aparecendo o chat. Agora eu consegui. Que é um pouco diferente. Estou vendo a Marlanda aqui. Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Já amigos conhecidos, Alessandra. Muito boa noite. A Jânia Campos. Ana também, o Rico, a Edna, nossa amiga, começou sim, Edna, estamos aqui, a Edna, sempre nos acompanhando, né? É um prazer, a Vânia também, Chaparro, né? Também conhecida, Aparecida Gonçalves de Oliveira, um abraço fraterno para todos vocês, muito boa noite, Jarci Tasca, muito boa noite também, Jacir, vamos aqui, né, um abraço aqui para todos, a Denise também, Mauri, Denise, nossa amiga, a Deia, da Lazuana, um abraço fraterno também para você, Carla Varela Rodrigues, boa noite para todos os amigos de todo o Brasil e fora do Brasil também, porque a gente sabe que temos amigos portugueses, amigos da Europa e alguns também dos Estados Unidos, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, novamente aqui na companhia dos nossos amigos acturianos, né? Na casa aqui, acturianas, né? Porque a imagem são duas fêmeas, né? São duas fêmeas acturianas, que são agentes de luz, agentes de cura, tanto espiritual quanto física, que nós tanto precisamos, tanto necessitamos nesses tempos, né? No qual nós vivemos. Então, vamos iniciar aqui sobre o assunto proposto. Eu vou recapitular alguns pontos, né, com vocês, recapitular alguns pontos, mesmo porque na última live que eu falei sobre o super soldado, né, o Stephen Shua, né, que nós falamos do Daniel também, que era o super soldado brasileiro, natural de Brasília, né, quando ele ingressou no Serviço Secreto Espacial do Brasil, foi com 19 anos de idade, isso foi na década de 90, no início da década de 90. A maioria dos denunciantes do Serviço Secreto Espacial, eles são do programa de 20 anos, então a maioria da década de 80, final da década de 70 para de 80, começo de 90, né, Lete? Nós temos alguns denunciantes mais recentes, no caso foi o Shua, né, o Stephen Shua, um denunciante recente, bem recente mesmo, e ele acabou tendo esse desfecho nada feliz, né, no dia 4 de março, no qual ele acabou falecendo, depois da entrevista, depois dessa super entrevista com várias revelações bombásticas, fantásticas, que nós sabemos até para ampliar o nosso conhecimento, nossos estudos e saber o que está acontecendo no mundo de verdade, né? De verdade. Então, é importante. Eu vou falar aqui também sobre o Sargento-Major Robert Dean, da OTAN,
Sargento-Major Robert Dean, da OTAN. Ele apresentou um documento ultra secreto, tá ok? Que revelando que os seres extraterrestres convivem com os humanos. Lembre que eu falei que o próprio Stephen Chua, o Daniel, também fez essa revelação. O ex-primeiro-ministro da Rússia, né, o ex-primeiro-ministro da Rússia também, o Dmitry Medvedev, né? Dmitry Medvedev, em 2012, também fez um depoimento similar, com o mesmo conteúdo, né, com o mesmo teor, revelando que os extraterrestres já conviviam com os seres humanos e com aparência humana, tá? Aparência humana, ou seja, disfarçados de humanos. E eles têm emprego, têm família, têm endereço, mas, de fato, eles são extraterrestres. Outra pessoa que falou a respeito disso foi o George Adamski. George Adamski, escritor, pesquisador, ufólogo da década de 50. E ele fez um documentário muito bem feito, com fotografias, com testemunhos. Ele conta um caso bem interessante, que é a respeito do dia 8/11 de 1953, no hotel de Los Angeles. É um caso bem peculiar. Ele conta, o George Adamski, que ele estava no hotel, na recepção do hotel, para ser mais preciso. Ele estava na recepção do hotel e ele encontrou com dois senhores. Um era mais alto, bem mais alto, mais ou menos com 1,85 m para 1,90 m, aproximadamente. E um outro baixinho, acho que não tinha nem 1,70 m, tinha 1,65 m, 1,60 m. 1,60 m de altura. Então, um bem alto e um baixinho. Um alto e um baixo. Chegaram até ele, e ele estava na recepção do hotel, e, para quem não sabe, é muito comum nos hotéis dos Estados Unidos, tem uns fora dos Estados Unidos também, não é só nos Estados Unidos, tem um bar, né? Além da recepção, né? No ladinho, né, gente? No hotel tem um bar também. E eles pediram uma bebida, e o Adamski, no caso, estava ali junto e falou, se você quiser, a gente paga uma bebida para você. Aí falou, beleza, né? Foram bem simpáticos com ele e pagaram a bebida. E disse que ele estava bebendo ali junto com eles. Aí falou, você está fazendo o que aqui? Ele falou, não, só vou me hospedar aqui, mas no momento eu não tenho nada para fazer. A gente vai sair para o lugar, você não gostaria de ir com a gente, não? Convidaram ele, um lugar legal, para você se entreter um pouco, se distrair. A gente vai sair de carro, e se você quiser, você pode, pode ir com a gente, tá convidado, tá convidado. O Adamski aceitou o convite e entrou no carro com eles. Ele ficou os dois na frente, e ele ficou no banco de trás. E eles começaram a andar de carro, no lugar que ele falou que ia ter um evento, uma festa, alguma coisa assim, nos explicaram muito bem. O Adamski topou. E ele estava no carro e no meio da conversa eles começaram a falar com uma língua estranha, ele não estava entendendo, não era inglês, e eles falavam sem sotaque, pareciam seres humanos, eram seres humanos, e de repente eles tiveram, como se fosse isso em 1950, um dispositivo pequenininho que eles conseguiam se comunicar. Ele achou aquilo muito estranho, muito esquisito mesmo. Isso, porque imagine, hoje nós temos celular, né? Então é normal, né? Gente? Mas na década de 50 isso era impensável. É uma coisa muito estranha. Aí ele falou, olha, não se incomoda, não. A gente sabe que você é pesquisador, né? A gente é extraterrestre, tudo bem. Sei que você não vai ter problema nenhum. A gente vive como humano. Mas, na verdade, nós somos extraterrestres. E a gente tivemos um contratempo e a gente precisa sair daqui agora, nesse momento. Aí deixaram ele, foram para um lugar, deixaram o carro, veio uma nave, um disco voador, tá? Uma nave, e veio uma luz, um feixe de luz, e conduziu. É assim que é feito também as abduções, e conduziu os dois, o baixinho e o alto, foram embora, subiram. Interessante que eles falaram que eram de Vênus, eram naturais de Vênus. Olha que interessante, gente. De Vênus.
Vênus que é um planeta escaldante, né? Diz que é 450 graus, que é mais calor que a superfície do Sol. Mas, no entanto, eles falaram que eram venusianos, no caso. O Adamski ficou perdido no meio do mato, com um carro ali parado. Mas ele conseguiu pedir carona e voltar para casa. E pior que eles não deixaram nem a chave. Ele não sabia fazer ligação direta. Primeiro, se tivesse deixado a chave do carro, ele conseguia voltar. Foi uma noite muito difícil para ele, bem complicada. Ele teve que voltar para a estrada, pedir carona para conseguir voltar para a cidade. Mas foi uma experiência incrível, né? Incrível. Ele foi um grande pesquisador da década de 50. Aí vocês vão perguntar assim, mas, Denis, o que tem a ver isso com o mundo intraterreno? Tem muito a ver. Pelo seguinte, lembra que eu falei, a vida, ela tem origem no interior dos planetas. Então, a vida é o mais comum no universo, é a vida se originar no interior dos planetas, ok? A vida no exterior dos planetas é algo improvável e nada comum. Nada comum. Existe. Não estou falando que não existe, tanto é que nós somos um caso. Nós somos um desses casos, né? Somos um desses casos onde a vida conseguiu desenvolver fora do interior da Terra, porque nós vivemos na superfície, mas, no entanto, isso não é comum no universo. Então, existem civilizações no interior de Vênus, mesmo em Marte, que tem Ares Prime. Eu estava estudando um pouquinho sobre Ares Prime, sobre exopolítica. Ares Prime, para quem não sabe, é uma base terrestre, é uma colônia terrestre em Marte, que se chama Ares Prime. O Richard Pandock já falou de Ares Prime. Eu tenho outro denunciante também que fala de Ares Prime, que é o Randy Clemmer. O Randy Clemmer também fez parte do programa de 20 anos, assim como o Corey Goode, assim como o Jason Race, o nosso amigo Tony Rodrigues, entre outros. Então, ele também fez parte. E o Capitão Case, né, porque ele é capitão da Força Aérea, ele também é chamado de Capitão Case, é o apelido dele, o Randy Clemmer. Ele esteve também em Ares Prime. Ares Prime, ele fez a entrevista para o Michel Salas, ele não sabe determinar se é da ONU Nulu, se é do INDARF, né? Porque, assim, tem duas bases alemãs em Marte. E além dessas duas bases, uma é Nova Berlim e Nova Waltersburgo, né? Duas bases, duas cidades. E tem uma outra base, que é uma base, assim, que é usada, ele explica assim, que é usada por todas as nações da Terra, por vários países, que se chama Ares Prime, a principal. E tem mais 4, mas Ares Prime é a principal base. Isto em Marte. Ares Prime foi construída em 1975, 1976. Então já existe há mais de 40 anos. Né? Mais de 40 anos. 41 anos, 42 anos que já existe essa base, Ares Prime. Nova Berlim, Nova Waltersburgo já é mais antigo ainda. Eles têm mais ou menos mais de 60 anos, essas cidades, que elas foram construídas. Mais de 60 anos. Né? Então, eles têm um acordo. Um acordo com os alemães e um acordo também com os Estados Unidos, juntamente com outras nações. Tá ok, meus amigos? Isto em Marte. Tá ok? Isto em Marte. Deixa eu até fazer aqui rolar um pouquinho mais, para a gente acompanhar aqui os nossos amigos que estão acompanhando a nossa live. A live é um pouco improvisada, porque eu não estava programado, né, para fazer live sozinho. Eu estava programado para fazer uma entrevista, mas a gente vai dar continuidade aqui, que é bem interessante. Eu vou falar também, agora vamos falar sobre nossos amigos intraterrenos. Nossos amigos intraterrenos. É fantástico saber sobre o interior da Terra, e o interior da Terra é muito mais perigoso que vários sistemas solares. Vários planetas. É extremamente misterioso, é um lugar incrível, parece a terra dos sonhos, a terra da fantasia, o mundo intraterreno.
Imagine que no interior do nosso planeta, porque eles ensinam que existe magma, né? Magma, que tem um núcleo da Terra, né? E isto não é verdade. Eles falam que é ferro, né? Núcleo de ferro e magma. Na verdade, o núcleo da Terra é composto de água. Água magnetizada, magnética, tá? E essa água, ela é como se fosse uma espécie de geleia, tá? Uma espécie de geleia, por causa da compressão da Terra, então ela não fica assim, aquosa, que fala, né, Lete? A aquosa, ela não fica com aspecto de água, ela fica com aspecto de gelatina, então não parece água, parece gelatina. Um exemplo bem fácil para vocês entenderem, no interior da Terra. Então, o núcleo da Terra não é feito de ferro, como eles dizem, e não tem magma também. O interior da Terra é feito como se fosse um favo de mel. Imagine um favo de mel. Então, um favo de mel, existem vários bolsões, várias camadas. Né? Você pega um favo de mel, ele vai ter várias camadas. E existem milhares dessas camadas no interior da Terra. O que quer dizer isso? É simples, mas ao mesmo tempo fantástico. No interior da Terra existem vários milhares de mundos. É como se existisse ali um universo inteiro. Cada bolsão de cavernas, que são vários, um em cima do outro, igualzinho o favo de mel. Né? Você pega um favo de mel, vários bolsões separados, eles ficam separados, só que eles não são iguais, eles não são do mesmo tamanho. No favo de mel, mais ou menos tudo do mesmo tamanho, tem uns menorzinhos e uns gigantescos. Então, existem bolsões do tamanho de um estádio de futebol e outros do tamanho do Texas. Olha a diferença. O tamanho de um estádio de futebol, que seria o tamanho de um sítio, né, gente? De um sítio, mais ou menos de um sítio. E o outro do tamanho do estado do Texas, do estado do Amazonas. Olha a diferença. O estado do Amazonas, o tamanho de um país, né? Porque o Amazonas é maior do que muitos países da Europa. O tamanho de um país inteiro. E cada bolsão tem a sua própria atmosfera. Aí você vai me perguntar, mas como assim, Denis, no interior da Terra vai ter atmosfera? Sim, meus amigos, porque assim, além da caverna, o superior da caverna, além da caverna, tem também gases que se formam ali. Então, esses gases, eles formam a atmosfera do local, uma composição específica de gases, porque a nossa atmosfera é uma composição de vários gases, tá? Oxigênio, hidrogênio, né, hélio, tem vários gases, que são a fórmula da nossa atmosfera, da composição da nossa atmosfera. Então, nessas cavernas, como são enormes, elas têm vários gases e formam uma espécie de atmosfera. E essa atmosfera libera algumas substâncias iluminescentes, né, que fala, né, Lete? Iluminescentes. E as substâncias luminescentes estão tanto nos fungos, tem fungos que liberam, que são luminosos, então cobrem toda a caverna, alguns fungos, e ilumina tudo. Em outros casos, não. Em outros casos, a própria atmosfera, ela produz luz. No caso, por exemplo, de Anchar, já é diferente. Existe um globo, uma bola, tá? Um globo, um mini globo, que funciona como uma lâmpada. Ele é antigravidade, ele fica suspenso no ar, em certa altura, e dá a impressão que é até um sol. Dá a impressão e faz o papel do sol aqui na superfície, só para vocês entenderem, para fazer aqui uma comparação. Entenderam? Isso nos locais maiores. No caso de Anchar, que são seres da 4ª densidade. Lembra das sete raças que eu já apresentei para vocês de Anchar, mundo Anchar intraterreno, né? Do mundo intraterreno de Anchar. Tá ok, meus amigos? Agora, existem locais que são pequenos. Lembra que eu falei? Locais
é do tamanho de um estádio de futebol. São bem menores. E cada um tem a sua atmosfera e o seu ecossistema. Então, o ecossistema de um bolsão não é igual do outro bolsão. Vocês estão entendendo? Cada compartimento, vamos colocar os bolsões como compartimentos desse favo de mel, tem a sua própria atmosfera, o seu próprio sistema de iluminação, tá? Seu próprio sistema de iluminação que a natureza desenvolveu através da evolução. Então, uns são fungos que são luminosos, outros é os próprios gases também que iluminam, tem a composição de iluminar o local. O Emery Smith, aí vocês falam assim, como que nós sabemos disso? O Emery Smith, ele esteve no interior da Terra 22 vezes. 22 vezes. É isso mesmo. Além dos vídeos, porque assim, quando eles fazem o treinamento, que ele esteve no Serviço Secreto Espacial, o Emery Smith, quando eles fazem esse serviço, eles, antes de ingressarem, há um treinamento especial, porque eles usam também trajes especiais para estarem no interior da Terra, nessas excursões, né? E eles têm que assistir vídeos de expedições anteriores, para eles entenderem como que funciona lá, né? Para eles compreenderem, porque lá é muito perigoso. Existem vários insetos venenosos, plantas venenosas, porque no mundo intraterreno, quase todos os seres, eles têm algum sistema de defesa. E a maioria deles são venenosos. Então, é um lugar muito perigoso. Muito perigoso. É isso que o Emery Smith fala. Ele já esteve em outros mundos, em outros planetas, em outras dimensões, através de portais, o Emery Smith, e ele fala que o lugar mais assustador, assim, que oferece mais perigos, é o interior da Terra. É muito mais perigoso. Pode acontecer do nada, o ambiente pode mudar, pode se alterar. Existem também gases venenosos que surgem do nada. Várias plantas também emitem gases venenosos. Existem vários tipos de seres, vários tipos de animais, nunca vistos aqui. Ele fala que existia uma espécie de coati, bonitinho, quando ele chegou perto dele, cheio de espinho nas costas. E eram pontiagudos e na ponta tinha veneno. Então, é um lugar muito perigoso. É isso que ele relata, o Emery Smith. Aqui eu vou trazer, eu não sei se vai ter como mostrar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar tela. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar tela. Acho que não vai ter como. Aqui não. Deixa eu ver se eu consigo entrar no meu computador para compartilhar a tela. Preciso entrar no meu computador. Eu acho que agora sim. Agora vai dar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não, mas não tem problema, gente. Eu vou explicar para vocês. Eu vou pegar aqui todos os relatos. Esse é o relatório do Emery Smith, tá? Primeiro, como que nós sabemos que a Terra, o interior da Terra, não tem magma, não tem um núcleo de ferro, de acordo com a ciência fala? Onde que surgiu essa história? Para você que está vindo aqui, a primeira vez que está assistindo a nossa live, foi do almirante Byrd, almirante Richard Byrd. Almirante Richard Byrd, ele esteve no interior da Terra, ele fez uma expedição para o Polo Norte, né, o almirante Richard Byrd, e nessa expedição ele esteve no interior da Terra. Ele fala que o seu avião paralisou os motores e ele foi conduzido porque existe uma entrada, uma grande entrada no Polo Norte para o interior da Terra. Eles tentam ocultar isso a todo custo. Na Antártida também existe uma abertura considerável, consideravelmente grande, tá? Uma abertura onde uma nave consegue ultrapassar. E ele esteve ali, ele conheceu a sacerdotisa Anshar, isso na década... a sacerdotisa Ka-Are, desculpa, sacerdotisa de Anshar, porque ele era de Anshar. De Anshar, e o nome dela é Ka-Are. Mas era de Anshar, não errei não, tá certo, é a sacerdotisa de Anshar. De Anshar, a sacerdotisa Ka-Are,
E isso o Almirante Byrd conheceu há quase 50 anos antes do Corey Goode, 50 anos antes, e a aparência dela continua a mesma, né? Porque eles podem... Ela tem... A sacerdotisa Carê, hoje, ela deve ter mais ou menos uns 140 anos, 150 anos. 140, 135, né? Tipo, calma aí. O Corey Goode, vamos fazer um cálculo aqui. O Corey Goode encontrou com ela em 2015. Ela tinha 130 anos. Agora está com mais 6 anos, 136. Né? 136 anos. 136 anos. E a aparência dela é de uma mulher de 30 anos. Né? De 30 anos. E ela tem 136 anos. A sacerdotisa Carê. Conforme o nosso amigo Corey Goode e também o testemunho do Richard Byrd, que também fez parte da Operação Ig Jump. Essa Operação Ig Jump ocorreu... Estou precisando acender o ventilador, que eu estou transpirando muito. Obrigado, amor. A Operação Ig Jump, no qual foi para... Como nós sabemos, os alemães tinham uma base na Antártida. Existe também uma base reptiliana na Antártida. E o Almirante Byrd foi para interceptar essa base. E os americanos, assim, foram surrados pelos alemães, porque a tecnologia deles era muito superior, o armamento era muito superior, e ele prestou esse relatório. Como isso ficou no ar, aí inventaram um monte de teorias a respeito da expedição do Almirante Byrd, Richard Byrd, na Antártida. Aí até inventaram aquele negócio da borda da Terra, tem terraplanista também que gosta de utilizar isso para afirmar as suas teorias. Existem várias teorias, e na verdade a Operação Ig Jump, isso tem vários testemunhos, tá? Vários testemunhos, isso é uma investigação séria. Ele foi lá, ele foi surrado pelos alemães na base que eles tinham no interior da Terra, juntamente com os reptilianos. Então, vários extraterrestres também têm as suas bases subterrâneas. Os reptilianos, eles têm cavernas, no interior de cavernas e montanhas. Os nórdicos, os loirões, aqueles que são loiros, né? Tantas mulheres, tanto os machos quanto as fêmeas, com características de olhos azuis, né? Parecida com o pessoal, com o povo do leste europeu, né? Característica dos humanos do leste europeu. Eles já residem no Himalaia. São chamados Agatans, denominados Agatans. Mas são os nórdicos. Eles são extraterrestres negativos que têm as suas bases no subterrâneo, no subsolo. Agora, os seres intraterrenos, eles são naturais da Terra. Eles não são seres extraterrestres. Eu estou referindo a sacerdotisa Carê, Anshá e outros seres também. Outros seres não tão evoluídos. Quando a gente fala das 7 raças intraterrenas, eu estou me referindo, é bom que vocês compreendam, a seres de 4ª densidade. Existem muitos outros seres que eu vou falar um pouquinho a respeito deles também. Só vou beber um pouquinho de água, está bem abafado aqui. Coloca o ventilador mais próximo de mim. Não, apontando para mim. Obrigado. Isso, obrigado. O copo sumiu, tá tudo bem, né? Cromou o copo. O invisível. Muito bem. Antes de fazerem a expedição para o mundo intraterreno, eles usam drones. Existem algumas fendas na Terra que dão entrada ao mundo, ao interior da Terra, a esses bolsões, esses favos de mel que eu mencionei há pouco. Então, existem várias entradas em fendas. Existem 2 grandes entradas também, que eu falei que ficam nos polos, que foram constatadas pelo Almirante Byrd. Muito bem, Richard Byrd. Ótimo. Aí vocês vão me perguntar assim, essas expedições no qual o Emily Smith participou, outro também que esteve no interior da Terra foi o Corey Goode, e o Ricardo Gonzalez. Ricardo Gonzalez também, que é peruano. Até vou tentar um dia entrar em contato com ele, né? Seria maravilhoso trazer ele numa live para fazer uma entrevista. Seria sensacional. Então, vamos lá. E você pode perguntar assim, mas por que eles usaram essas 2 entradas, do Polo Norte e do Polo Sul? Não, porque elas são perigosíssimas. Se você, por um acaso, tentar entrar com uma espaçonave
qualquer coisa dentro desses dois orifícios, vamos colocar assim, esses dois buracos, né, essas duas crateras que tem tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, você vai ser dilacerado. Dilacerado. Não tem como ultrapassar esses locais. Agora você fala, mas como que o Almirante Byrd conseguiu? Conseguiu porque ele teve acesso às tecnologias, à proteção dos intraterrenos que estão mais de 1000 anos à nossa frente em tecnologia. Então, eles conseguem passar por essa barreira. Nós, não. Então, como que eles fizeram? Usaram drones, e esses drones conseguem passar nessas fendas, nessas pequenas fendas que ficam em cavernas, em locais secretos. Existem várias fendas que dão entrada ao interior da Terra. E isso foi em 1991, 1992. Então, eles pegaram drones, e esses drones pareciam serpentes, né? Parecia uma serpente. Por que em forma de serpente o drone? Porque ele podia passar em qualquer tipo de orifício, mesmo que fosse uma fenda pequena, né, Liette? Um lugar muito pequeno, ele conseguia se distorcer todo, né? Retorcer todo. Distorcer não, retorcer todo. Ele conseguia se retorcer, se espremer e passar em qualquer lugar. Então, eles usavam drones como se fossem serpentes, né? Então, ele conseguia passar nessas fendas. E esses drones mapearam o mundo intraterreno. Então, eles mapearam tudo para facilitar as expedições. E nessas expedições, eles usam trajes especiais, como dos astronautas. Então, antes eles fazem uma preparação, eles têm que ficar horas e horas estudando, assistindo vídeos, né, porque tudo é gravado, de outras expedições anteriores a deles, para se prepararem. E, geralmente, sempre são acompanhados de alguém que já esteve lá. Então, quem esteve no interior da Terra mais vezes acaba liderando a expedição, né, aqueles que são mais experientes. E o Emile Smith fala que a sua primeira vez lá foi, assim, bastante assustador. Foi uma experiência incrível para ele, né? Então, esse drone, ele utiliza a energia de plasma da Terra, né? E ele consegue entrar em brechas, entradas, né? E entradas bem pequenas, né, esses drones. E essas fendas, geralmente, têm de 2 a 5 metros só. Tá? De 2 a 5 metros. Fendas que ficam entre as cavernas. E os drones, eles têm um gel hidroplasmático. Gel hidroplasmático. Que gera energia dele e mapear o mundo intraterreno com GPS e hologramas 3D. Através de um sistema de GPS e hologramas 3D. E eles estudaram a biosfera dos bolsões gigantes. A energia é geotérmica, né, das luzes, geotérmica ou bioluminescente. Então, é assim que é feito a iluminação, que eles conseguem não ser um lugar escuro, essas cavernas. É muito claro, é dia permanente, não tem noite, né? É dia permanente. O Emile Smith conta ainda que ele viu alguns céus, em alguns bolsões, o céu era em forma de arco-íris. O tempo todo, era colorido. O céu colorido, em forma de arco-íris. E ele ficou assim, deslumbrado. Diz que nunca viu nada tão lindo, tão bonito na sua vida. E isso era causado porque a iluminescência do local tinha um efeito de prisma. Né? Bioiluminescência do local formava o efeito de prisma permanente. Então, tinha um arco-íris permanente ali no céu, céu em forma de arco-íris. Então, pareceu, como se fosse o paraíso. Ele fala que era muito bonito. Tem locais assim que tem uma paisagem assim surrealista, fantástica, né? Fantástica. E os bolsões, eles são como favos de mel, né? E os humanos? Como que faz um humano para chegar lá? O humano só tem acesso a esses locais através de portais. Então, eles utilizavam a tecnologia de portal para ter acesso aos mundos subterrâneos. E ele tinha que vir junto com uma equipe. Exatamente, como a Marlanda falou, tinha que ter uma equipe junto. Uma equipe liderada
por alguém experiente, que já esteve lá várias vezes, e quem esteve no local mais vezes é que liderava a missão. Então, não dependia da patente. Independente se era capitão, se era major, quem liderava a expedição é quem esteve lá mais vezes. Então, vamos supor que o líder esteve lá 15 vezes, 16 vezes. Ele que era o líder. Ele que era o chefe da expedição, o responsável. E os novatos, eles ficavam para trás. Então, quem ia na frente é que tinha mais experiência. E os novatos ficavam atrás. O Emily Smith, que a primeira vez ficou o último da fila, porque ele era a primeira vez dele, que ele ia estar no mundo intraterreno. E como é feito com tecnologia de portal, eles precisam de um sistema. Deixa eu ver se eu acho o nome do sistema, que é um aparelho, né, Lete? Que é um aparelho para se localizar no mundo intraterreno. Porque existem, olha só para vocês terem uma ideia, existem portais naturais que dão acesso, isso é a palavra do Emily Smith, existem vários portais naturais que dão acesso a mundos intraterrenos, mundos paralelos e outros planetas. Então, a maioria dos portais naturais da Terra dão acesso ao mundo intraterreno. Então, se você... E esses locais hoje, eles são tidos assim como reservas. Às vezes construíram também instalações militares, porque muitas pessoas acabam indo nesses locais e desaparecendo. Simplesmente desaparecem. Você já deve ter visto relatos de pessoas que foram para parques, locais meio afastados e simplesmente desapareceram. É porque, em muitos dos casos, as pessoas tiveram a infelicidade de estar no lugar errado, na hora errada, porque esses portais eles se abrem e se fecham a todo tempo, depende da configuração dos planetas, né, Lete? Da energia do planeta, da rotação da Terra, de vários fatores astronômicos. Esses portais eles se abrem naturalmente e se fecham também naturalmente. Então, imagine que você... Por isso que muitos parques também têm locais, você já ouviu falar, Lete? Locais que são reservados, ou seja, viraram reservas naturais, você não pode chegar ali. Ou se não fala assim, danger, né? Perigoso, né, Lete? Ou lugar restrito. Lugar restrito, que você não pode chegar. Geralmente são locais onde existem portais. Muitas reservas naturais têm portais para o interior da Terra. Várias reservas naturais e parques também. Então, você pode perceber que tem locais, assim, dos parques, que eles falam que é perigoso. Parece que não é tão perigoso, mas tem um montinho, né, Lete? Mesmo aqui, né, eu já vi vários parques que eles fecham um local aqui, ó, que você não deve vir, e, na verdade, é porque tem um portal ali, né? Tem um portal e a pessoa simplesmente pode desaparecer. E se você, por um acaso, entrar num portal desse, só por curiosidade, você não pode entrar em desespero. Vamos ver que você está andando no meio do mato, num local afastado, e de repente você começa a ver a atmosfera mudar, tudo ao seu redor se alterar. Não entre em desespero. Até o Emily Smith ele faz essa recomendação. Não se desespere. Você tem que simplesmente ficar quietinho, virar para trás e contar os passos onde você veio. Você tem que vir pelo mesmo caminho que você entrou, você tem que sair. É o mesmo caminho. Se você for um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, você com certeza não vai achar o caminho de volta. Você vai ficar preso lá para sempre. Então, se isso acontecer, ele até fala que isso é mais comum do que as pessoas imaginam, é muito mais comum do que vocês imaginam. A pessoa deve simplesmente virar, né? Não deve ir nem para a direita, nem para a esquerda, porque se você sair... até o Corey Gold, ele fala que quando você entra num desses mundos, você tem que entrar pelo mesmo caminho que você saiu, né, Lete? Pelo mesmo caminho que você entrou. É sair pelo mesmo caminho que você entrou. Então, você deve virar de costas e seguir os passos. Porque se você mudar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, você vai ficar preso lá para sempre, né? Para sempre. E vai acabar falecendo, porque lá é um mundo, geralmente, é um mundo que você, depende da sorte que você tiver. Tem locais ali que são muito perigosos, tem locais que já é mais tranquilo, tem locais também que a água é super ácida, né? Quando eu falo super ácida, é super ácida mesmo.
O Emily Smith, ele teve que assistir alguns vídeos do mundo intraterreno, onde ele testemunhou, para vocês terem uma ideia, ele testemunhou o pé de um soldado que ele foi colocar, não sei porquê, que foi inventar isso, de colocar o pé na água. Quando ele voltou, ele estava sem pé. Tão ácida que era a água. Ou seja, a água consumiu o pé daquela pessoa. Isso foi uma cena horrível. E ele teve que assistir aquilo lá, mostrando para ele, ó, não coloque pé na água. A água lá, em muitos locais, é super ácida. Ela come a carne humana, a água no local. Tem local também com água potável. É lá um lugar assim que você vê de tudo. Pra você ter uma ideia, lá existe também água aromatizada. Que fala, gente? Aromatizada, né? Existe água aromatizada. Depois eu falo. Hã? Aromatizada, falei certo? Sim. Aromatizada, tem palavras que eu me complico. Então, com saborzinho de fruta. Que gostoso. Então você bebe a água aqui não. É água com saborzinho de morango, de limão, com vários sabores. Água com sabor, exatamente o que você está ouvindo. Assim, coisa impressionante. Ao mesmo tempo que você pode ir num local com lago ácido, que você entrar ali, você colocar o dedo, você vai ficar sem o dedo, vai ficar igual o molusco, né? Sem o dedo. Colocou ali, né, Lete? Vai ficar sem o dedo. Colocou a mão, sai sem a mão, né? É um lago ácido, super perigoso. E também existe água potável aromatizada. Aromatizada não, né? Com sabor. Saborizada. Com sabor. Com sabor. Com aroma e com sabor. Com sabor. Então a água tem sabor. Parece aqueles refrigerantes, o Emily Smith, ele fala assim. Diz que parece aqueles refrigerantes com saborzinho de limão, né? Bem suave, mas não é doce, tá? Lembra o limão e algumas também o morango, né? Marcar o caminho como João e Maria. Exatamente. Ele fala que se você entrar num lugar desse, tem que marcar o caminho. Porque se você se perder e, assim, se você ficar um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, é o suficiente. Porque o portal, ele não é visível. Você não consegue enxergar ele. Ele não se abre, assim. O portal natural não é visível. Se você entrasse no portal, até o Emily Smith fala assim, eu ia ver a pessoa caminhando e, de repente, ela ia desaparecer na sua frente. Simplesmente ela ia desaparecer, assim, do nada. Puf, sumiu. Iam desintegrar os átomos, né? No caso da pessoa, iam desintegrar os átomos e ela ia desaparecer na sua frente, como se fosse assim, puf, né? Assim como se fosse um passe de mágica. Ela ia desaparecer e reaparecer no outro lado do portal, no caso. Então, existem portais naturais. No caso do Serviço Secreto Espacial, do Emily Smith, que ele participou dessas expedições, ele teve que utilizar portais artificiais criados pelo Serviço Secreto Espacial. Então, é um portal artificial controlado, aí muito melhor. Esqueci de falar também, tem outro problema. Além de você marcar o caminho, você tem que ser rápido, tá? Tem que marcar o caminho igual o João e Maria, que nem a nossa amiga Marlanda falou, né? Você tem que ser rápido, porque o portal ele pode fechar a qualquer momento. Então, se você demorar muito também para retornar, você vai ficar lá preso do mesmo jeito. Então, ele fala que se você, o Emily Smith, ele aconselha, se você ver isso acontecer, dá meia volta e volte o mais rápido possível, né? O mais rápido possível pelo mesmo caminho em que você entrou. Tem pessoas falando assim, mas a vida intraterrena está aqui há quanto tempo? O povo de Anshar já está aqui na Terra, já se desenvolveu aqui na Terra há 18 milhões de anos. 18 milhões de anos. Isso que eles já se desenvolveram. Então, se você for falar do processo evolutivo, ainda leva mais tempo ainda. Então, eles existiam até antes dos dinossauros. A história da Terra vai ter que ser reescrita completamente. Pelo seguinte, meus amigos. Foi encontrado na Antártida, novamente na Antártida. Quem é do grupo, eu já te mostrei esse documento, né? Esse documento. Esqueletos de humanos pequenos, né, de humanoides, que datam de 600 milhões de anos atrás. Comprovando isso, está praticamente comprovado, eles foram levados para o estudo, isso já foi descoberto, no site oficial, vai virar de ponta cabeça os conceitos a respeito da história.
Então, tudo que falaram sobre os dinossauros, como surgiu a vida na Terra, tudo vai virar de ponta cabeça. Então, existem humanídeos 600 milhões de anos atrás. Porque a humanidade, ela já se destruiu e se refez várias vezes. Quem fala isso são o próprio povo de Anshar, os intraterrenos. Esse é o testemunho deles, não é meu. É o testemunho do povo de Anshar. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Eles falam que o ser humano ascendeu, se desenvolveu, e ou por causa de combates, de guerras, que levaram à extinção da raça humana, depois ela ressurgiu novamente, catástrofes, meteoros, explosões vulcânicas, assim, de supervulcões, também já destruíram a civilização humana. Aí o mundo intraterreno entra em ação, resgata o ser humano, começa a reconstruir tudo. Eles se apresentavam como deuses e depois saíam de cena. Eles faziam isso porque eles tinham medo que o povo da superfície, no caso nós, descobríssemos que eles vivem no interior da Terra. Então eles se passavam por deuses, extraterrestres, na maioria das vezes por deuses, porque extraterrestres, o homem primitivo não conseguia conceber isso ainda. Mas então eles falam, nós somos deuses, nós estamos aqui ajudar vocês, nós vamos reconstruir a civilização, nós vamos ensinar vocês a como plantar novamente, a como construir, etc, etc, etc. Nós somos deuses também, e nós depois sumiu. Aí surgiam religiões em cima deles, né? Outros também extraterrestres já fizeram isso, não é só os intraterrenos, né? Outros extraterrestres não, porque intraterreno é uma coisa, extraterrestre é outra. Que além dos intraterrenos, os extraterrestres também fizeram isso, já fizeram isso. Nós temos o caso também de seres, por exemplo, que já estiveram aqui, os reptilianos, os arcontes já fizeram isso. É interessante que os extraterrestres positivos, eles tentavam combater esse domínio. Eles não aprovavam, até o Ricardo Gonzalez, ele fala a respeito disso, que os extraterrestres positivos, eles combatiam essa intervenção, porque era uma intervenção, não era uma intervenção a favor da humanidade, mas era uma manipulação, era uma forma de escravidão. Então eles queriam limitar o ser humano, vocês dependem de nós, sem nós vocês não conseguem nada, então vocês precisam nos reverenciar. Não é à toa que os reptilianos também foram reverenciados pelos maias, pelos sumérios, pelos astecas. Lembra do Quetzalcoatl, a serpente emplumada? Ou seja, é uma referência aos reptilianos. Então, isso é bem interessante quando você vê na arqueologia muitas evidências de extraterrestre. Eu quero mostrar para você muito, mas é muito mesmo. E o misticismo da Terra, essa síndrome de vira-lata do ser humano, se deve por isso. Tem pessoas que falam assim, mas da onde que veio essa programação mental? É exatamente disso, meu querido. Exatamente disso. Isso já está enraizado na nossa mente desde os primórdios dos tempos. Desde os primórdios dos tempos. Então, é como se fosse um arquétipo. Já um arquétipo, uma consciência coletiva já escrito no nosso interior, por várias e várias reencarnações, né? Porque isso remonta a milhões de anos, não é milhares de anos, milhões de anos, que isso se repete. Então, esse é o ciclo da dominação. Vocês lembram da guerra do céu, né? Do céu, dos anjos caídos com os anjos de luz? Exatamente isso. Eram os extraterrestres positivos tentando expulsar, entrar em combate com os extraterrestres negativos para que eles não dominassem, não escravizassem o ser humano. Vocês não têm que ficar incutindo na mente do ser humano que ele é dependente, que ele depende de vocês, que ele é incapaz, que ele não é suficiente, autossuficiente. Vocês têm que mostrar que ele é um ser capacitado, que ele pode evoluir. Você tem que ensinar as tecnologias para que eles possam viver, né, ser independentes. Vocês estão entendendo? Que eles possam caminhar com as suas próprias pernas, se desenvolver,
Mesmo porque eles têm um DNA com potencial maior do que a maioria dos extraterrestres. É difícil falar isso, mas dá para imaginar? Nós temos um DNA com um potencial maior do que a maioria dos extraterrestres, meu querido. Que a maioria, inclusive dos arcturianos e dos pleiadianos. Então nós temos um potencial muito grande. Mas essa síndrome de dependência, essa síndrome de submissão, mas alguém tem que me ajudar. O povo é assim até hoje. Alguém precisa me auxiliar, eu preciso de um salvador. Aquela síndrome, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu dependo de alguma coisa para ascender espiritualmente. Então as pessoas para ascender espiritualmente vai depender de um guru, né, de um líder espiritual. Para eu sair dessa situação, eu dependo também de um governo, eu dependo do presidente. Então isto é o ciclo da perdição. É o ciclo que vai se repetir, se repete por gerações e gerações. Essa é a receita da escravidão. Vocês entenderam, meus amigos? E esta é a missão dos nossos amigos dimensionais. Nos tirarem desse ciclo de escravidão, dessa mentalidade de síndrome de vira-lata que o ser humano tem. Então está incrustado, né, que fala, né, na nossa mente, na humanidade. E isso tem que ser retirado. Nós temos que entender que nós somos importantes. Entender que você é importante não é ser arrogante. Uma coisa bem diferente. Porque aqui é assim, a pessoa, eu sou importante, então os outros seres humanos têm que submeter a mim. Olha que ideia. Assim, um ser humano, ele sempre é assim, né, Lente? Se ele não erra na entrada, erra na saída. É impressionante. Não, nada disso. Estou bebendo um pouquinho de água e a gente vai continuar com a nossa conversa. Hoje vai ser uma palestra, um bate-papo, né, amistoso com vocês. Então, estamos aqui novamente. Voltando, é o pequeno comercial, né? Um comercial de poucos segundos, né? Pequeno comercial de poucos segundos. Para beber água. Só uma pequena pausa. Uma pequena pausa. E o comercial, uma pausa, né? Apenas uma pausa. Então, retornando aqui ao assunto, quando eu falo de tempo, tem pessoas assim que me perguntaram, lembra dos aponianos, né, gente? Aponianos. Os aponianos que foram detectados pelo Ricardo Gonzalez, peruano, né? Ricardo Gonzalez. Os aponianos, eles são humanos do futuro, que vivem em Alfa Centauro. Então, imagine vocês que antes de 2012, o tempo também corria. Só que antes de 2012, quem esteve na live passada vai entender o que eu estou falando. Porque a partir de 2012, aconteceu uma grande transformação através do calendário Maia, né, que determinou isso, no sistema, nas galáxias, no qual o fluxo temporal converge para a transição planetária. Isso já foi comprovado no projeto Montauk, no projeto Fênix 3, também que é conhecido, né? O projeto Montauk também é conhecido como projeto Fênix 3. Pelo Bill Wald, né? O Bill Wald, do projeto Looking Glass, né? O Bill Wald. E também o Peter Peterson. Peter Peterson também que fez parte do projeto Montauk. Tá ok? E eles usavam o cronovisor. Uma hora eu vou mostrar uma imagem de cronovisor verdadeiro para vocês, como que funciona o cronovisor. É uma espécie de cadeira, tem um aparelho que coloca aqui no seu ouvido, você inclina a cabeça para trás, ela tem um negócio, 2 ganchos que enfia nas suas costas, bem aqui. Lembra que eu falei para vocês que nós temos 2 covinhas, né, na omoplata, que ligam todos os nossos nervos? Então, exatamente aqui, então, tem 2 ganchos que ficam aqui. Você coloca a cabeça para trás assim, do jeito que eu estou aqui. A cabeça para trás. Aí tem uma coisa que fica no seu ouvido e na sua mente e uma tela na sua frente. Esse dispositivo você consegue ver o futuro. Esse é o mesmo dispositivo também que foi usado no Vaticano, né? O cronovisor, no qual eles conseguem... Você pode ir tanto para o futuro quanto para o passado. Você consegue enxergar o passado também. Aonde eles testemunharam Jesus, né?
conta a história que eles conseguiram visualizar Jesus no passado, então, toda aquela história. Até vazou na mídia, deu um maior alvoroço. Um maior alvoroço isso daí. Muitas pessoas falaram, né, a respeito do cronovisor. Então, o cronovisor ele é usado para você ver o futuro. Então, você faz planos e tenha certeza, para você ter certeza que o plano vai dar certo, então você tem um cronovisor. É como se fosse assim, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, mas eu não tenho certeza se ele vai funcionar. Então, se eu usar esse projeto, o que vai acontecer no futuro? Só que ele é muito mais do que uma projeção de computador, tá, meu amigo? Ele vai muito além disso. Ah, então é só uma projeção de computador? Não. Você tem uma visão do futuro. Você consegue enxergar exatamente o que vai acontecer, quais serão as consequências de certas atitudes. Então, você tem uma previsão exata do futuro. Tá? O cronovisor é outra coisa, não é uma projeção de computador. Tem gente que pensa que é projeção de computador. Não. Você realmente consegue ver o passado. Presente, passado e futuro é energia. Nós temos essa impressão de presente, passado e futuro por causa da nossa limitação. Porque nós utilizamos apenas 1% do nosso cérebro. E se a gente fala assim, mas se o cérebro tivesse uma máquina para o ser humano utilizar 100% do cérebro, você morreria. Se você utilizasse 100% do seu cérebro, você morreria. Porque para você usar 100% do seu cérebro, antes você precisa acionar a sua glândula pineal. Sem acionar a glândula pineal, a percepção extrasensorial, você não consegue usar 100% do seu cérebro. É um pré-requisito. Vocês estão entendendo, meus queridos? E mais, 98% do nosso cérebro, ele foi feito para espiritualidade, para poderes psíquicos. E depende que seja acionado o nosso DNA. Então, quando for acionado os 10 filamentos restantes do nosso DNA, porque nós utilizamos apenas 2 de carbono, e quando a nossa glândula pineal ela for acionada de verdade, ou seja, ela conseguir cumprir o seu propósito, ela ser potencializada, aí sim nós vamos conseguir usar 100% do cérebro, sem problema nenhum. Agora, hoje, se tivesse algum dispositivo, alguma forma de estimular o cérebro, e você conseguir usar mais de 30% do cérebro, 20%, nem isso, passou de 2%, 3%, 4%, 5%, chegou no 10%, você cairia duro no chão, tá? Você não suportaria. Então, isso é igual aquele filme Lucy, né, Lente? Aquilo lá é ficção. É possível, sim, o ser humano usar 100% do cérebro, mas existem certas coisas que têm que ser cumpridas, existem certas regras para isso. Uma dessas regras, para que isso seja bem sucedido, né, que isso funcione, seja funcional, é acionar a glândula pineal e o filamento DNA. Aí sim, o cérebro, ele automaticamente... É que assim, se você tem um cérebro que você usa 1%, por que o resto é desligado? Ele é desligado porque está faltando algum componente. Qual é o componente? Está no seu DNA, que está adormecido, e a glândula pineal. A partir do momento que você acionar a glândula pineal e o filamento do DNA que estão faltando, o cérebro funciona, os outros 99% vão funcionar automaticamente. Vocês entenderam? É como se fosse a chave. Ligou a chave, agora você funciona, meu filho. Agora você vai funcionar de verdade. Então, o ser humano vai ser um ser extremamente inteligente, de uma hora para outra. Imagine você, Albert Einstein, os maiores gênios de todos os tempos, vão se tornar... Posso usar o termo, né? Como se fossem pessoas, assim, totalmente ignorantes perto de você, tá? Eu estou fazendo uma comparação. Imagine que o Albert Einstein, o Tesla... perto de você, na quinta dimensão, eles vão ser, assim, pessoas muito ignorantes. Tá ok? Tá ok, meus amigos? Então, assim, é algo fantástico. Já estamos terminando aqui, né, a nossa live. Nós temos apenas mais 3 minutos. Mais 3 minutos, a minha amiga que está me comunicando. Então, encerrando aqui, a gente vai dar continuidade a esse estudo. Isso aqui é só uma introdução. Eu fiz toda essa live. É apenas uma introdução, tem muito mais para ser revelado. Eu vou falar sobre os seres e as criaturas que vivem no mundo intraterreno.
Eu vou falar também sobre o super cachorro. Além do super soldado também existe o super cachorro. É o cachorro soldado, né? O super cachorro, super soldado cachorro, modificado geneticamente, é da raça mastim. É um tipo de mastim, um cachorro da raça mastim, modificado geneticamente. Ele é tudo equipado. Ele é super cachorro mesmo. Ele é tudo equipado. Ele tem uma armadura. Ele tem visão infravermelho. Ele tem várias armas. É super inteligente. E ele é usado também tanto pelas tropas da Cabal quanto pelas tropas da Luz. Eu vou falar muito sobre esse cachorro, que vocês vão amar, né? Coisa assim fantástica. Vou falar também mais ainda sobre o mundo intraterreno e sobre a exopolítica. Sobre a exopolítica mundial. Eu nem entrei no assunto, porque a exopolítica é um assunto assim bem delicado. É um assunto que não tem como falar em poucas palavras, né, gente? É bem extenso. O termo é esse. É um assunto bastante extenso. Então, eu guardei esse assunto para uma próxima live. Amanhã nós teremos perguntas e respostas no canal Demis Viana 2. Então, não perca, já estou convidando a todos vocês para se fazerem presentes na nossa live Perguntas e Respostas. Então, nós vamos abordar este e outros assuntos, né? Responder todas as indagações, os questionamentos dos nossos espectadores. Na medida do possível, é claro. E principalmente perguntas que sejam referentes ao canal, né, gente? Principalmente, de preferência também, tá? Um beijão no coração de todos, foi uma satisfação estar aqui com vocês. A live era para ter sido feita com o Wagner Dorim e a Karen, o nome dela que eu esqueci, e a Karen. Não foi possível, mas estamos aqui, à medida do possível, né, para conseguir aqui contornar e transmitir a mensagem, né? Que isso é importante. Gratidão é minha, Marlanda. Um beijão no seu coração. Todos os nossos amigos também que estão aqui reunidos nessa live, tá? Então, tudo de bom para vocês, tudo de bom. E até amanhã, às 9 da noite, né, gente? Às 21 horas, no canal Demis Viana 2. Esta live também eu vou... ela vai ser disponibilizada, né? No canal 2, né, Lete? Nós vamos disponibilizar essa live, a live de ontem também, nós disponibilizamos, que foi com a Ana Maria Ulis, é isso mesmo, né, Lete? Ana Maria Ulis, que já está no canal 2, e essa live também, tá? O nosso Telegram estão perguntando para mim, é @demisviana, tá? @demisviana, com M de macaco, ok? Coloca Denis não, que você não vai achar no Telegram. É Demis mesmo, tá? Tá bom? Um beijão no coração de vocês, até uma próxima live. Até amanhã, na verdade. Até amanhã. Se Deus quiser.